gente está nessa aula de sucesso profissional. Se eu quero ser um engenheiro competente e eficiente, que tenha algum tipo de sucesso, a gente está listando aqui os diferentes requisitos para que eu tenha sucesso, e um requisito fundamental ou essencial é você ter conhecimento dos conceitos que estão diretamente relacionados à engenharia. E esses conceitos eles são vistos principalmente no ciclo básico. São complementados no ciclo profissionalizante. No ciclo profissionalizante você vai ver questões mais aplicadas, mais operacionais e teóricas também, mas mais aprofundadas relacionadas ao curso de engenharia que você faz. Mas o básico é o que te dá a essência, é o que te dá o conhecimento fundamental para que você consiga fazer o profissionalizante. E para que você consiga, durante a sua atuação como profissional de engenharia, ter um bom rendimento. A gente já falou de linguagens, matemática, física e química, agora a gente vai falar um pouco de materiais. Então vocês vão ter disciplinas que lidam com conceitos como estrutura da matéria, cristalografia, mineralogia, petrografia, que é o estudo da composição mineralógica das rochas. Então a engenharia de petróleo lida muito com a rocha reservatória, então você tem que entender a rocha reservatória, e por isso a gente tem estudos específicos sobre a rocha reservatória. Se eu tiver engenharia mecânica, a cristalografia é fundamental para mim ver o comportamento dos materiais, os cristais que eu tenho, como eles são formados, quais são os minerais que eu tenho, como eles se comportam e quais são as propriedades que eu tenho. Num curso de elétrica, a questão da mineralogia é importante, que você tem materiais isolantes, materiais que têm facilidade de transmitir energia elétrica, condutivos, né, materiais condutivos. Então esses conceitos são fundamentais para engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, civil, de petróleo e assim por diante. Você entender os materiais e o comportamento dos materiais. Você conhecer quais são os tipos de materiais. Então, se você pegar um curso de engenharia civil, você tem mais de uma disciplina de material. Alguns cursos têm uma disciplina de materiais, outros duas. Civil costuma ter duas, mecânica duas, engenharia de materiais vão ter várias disciplinas de materiais, que é o foco do curso. E muitas vezes você vai ter que lidar com conceitos como material metálico, material de madeira, vidro, concreto, polímeros, cerâmicas, meios porosos, entre outros. Então tem diferentes tipos de materiais e dependendo do curso você tem um enfoque maior em um ou outro material. Outra disciplina que a gente tem que trata dos materiais é a disciplina de resistência dos materiais, em que ela é obrigatória, todo curso de engenharia tem. Algumas têm R1, outras R1, R2 e outros cursos R1, R2 e R3, por exemplo. E aqui você lida com questões associadas aos esforços estáticos e dinâmicos, como compressão, tração, cisalhamento, torção e assim por diante. Se eu pegar um celular aqui e aplicar uma força nele, qual vai ser o comportamento desse celular? Ele vai se deformar ou não vai se deformar? Então, se eu fizer uma torção aqui, estou girando as duas mãos em sentido contrário, ele tem uma resistência, mas se eu fizer uma força muito grande, eu vou quebrar o celular. Se ele cair, ele vai quebrar ou não vai quebrar? Ele tem uma dinâmica de queda, ele vai acelerar, né? Vai cair, vai ter um impacto. Se ele não tiver essa proteção aqui, muito provavelmente vai quebrar, porque o impacto vai ser forte, ele não tem uma resistência efetiva para não quebrar. Ele, dependendo da posição e da forma com que ele cai, ele pode quebrar ou não, pode trincar o vidro, pode se estraçalhar todo. Então, esse estudo dos materiais e do comportamento dos materiais, ele é fundamental em engenharia. E é por isso que a gente tem disciplinas de resistência dos materiais. Tem que ter esse entendimento. Às vezes, eu lembro que eu já vi alguns acidentes às vezes acidente de trânsito, ou as pessoas de obra, que você vê claramente que vai acontecer o acidente. Você sendo engenheiro, você bate o olho e diz, vai dar problema, esse troço não vai dar certo. Você consegue bater o olho e ver que vai ter um acidente. Por quê? Porque você está vendo que os materiais não têm a resistência necessária para resistir àquele tipo de esforço. Às vezes você bate o olho e vê, esse negócio não vai dar certo. Por quê? Porque você estudou a resistência dos materiais. Você sabe o que é compressão, tração, cisalhamento, torção. Você sabe o que é flambagem. Então você conhece esses conceitos e você identifica. Como você fez alguns exercícios em sala de aula, ou às vezes até depois como engenheiro, você consegue identificar que vai dar problema.
Então, são questões que a gente vê em disciplinas, que a gente aprende esses conceitos, aprende a aplicar esses conceitos e aprende a ver. Às vezes, só vendo, você de longe já vê que vai dar problema. Um comportamento dinâmico dos materiais também é importante, quer dizer, o que vai acontecer com os materiais durante a vida útil dele, do comportamento. Se eu pegar um material, existe uma coisa chamada fadiga. Se eu pegar, é normal, aqui, por exemplo, no celular a gente tem esse cabinho que a gente tira e depois a gente conecta. E aí o que acontece é uma fadiga. Existe um componente que está aqui dentro do telefone, que é um conector. Esse conector ele fadiga, porque ele tem uma pressão ali para dar o contato. Só que você fica colocando e tirando, colocando e tirando, esse sistema de pressão ele dá uma fadiga, ele deixa de funcionar e você tem que ir lá na loja de telefone e fazer o conserto. Então essa fadiga ela ocorre basicamente porque você tem uma dinâmica, você tem o uso do equipamento e com o uso ele estraga. Se tu pegar a instalação elétrica de uma casa, ela tem vida útil de 15, 20 anos. Depois ela fica ressecada, porque você liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, e ela vai ressecando. Ela resseca o material, ela resseca aquela cobertura, aquele plástico que tem em volta do fio metálico. Ele vai ressecando, vai estragando, ele pode provocar um curto-circuito, pode pegar fogo. Então é normal que numa residência, depois de 20 anos, você refaça a instalação elétrica. Você tira toda a instalação que existia e refaz ela, porque o material fadigou, o comportamento dele já deu o que tinha que dar. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem lida a gente falou lá no início de uma plataforma em terra, uma plataforma no mar, que a plataforma do mar vai ter que ter uma série de requisitos de especificação muito diferente, porque ele lida com um problema seríssimo, que é o problema da corrosão. Então quem mora na praia, quem mora em cidades de praia ou de frente para o mar, já sabe que você tem que trocar o de televisão com uma frequência muito maior, porque o televisor ele queima muito mais rapidamente, porque ele sofre processo de corrosão. Então, um exemplo de dinâmica, se você tem lá um reservatório que está produzindo, você vai injetando água, nessa água que você vai injetando tem partícula, essas partículas elas vão entupindo o meio poroso, e esse entupimento ele ocorre principalmente em torno do poço produtor. Então é normal que depois de alguns anos você tenha que fazer uma operação para limpeza do poço, como por exemplo uma acidificação. Então, em função da dinâmica, quer dizer, do comportamento ao longo do tempo, dos esforços de cisalhamento, dos esforços de tensão, das variações de temperatura, do fluxo de materiais, que você tem desgaste das peças e dos componentes e isso provoca danos. Existe também em engenharia de petróleo um equipamento chamado Gravel Pack, que é uma tela de contenção que ela evita que a areia entre no poço produtor, porque você vai ter bombas bombeando óleo. Se entra uma partícula de areia ali, a tendência é ela estragar essas bombas, ela estragar os teus equipamentos. Então você tem que prever esse comportamento dinâmico de como as coisas funcionam na elevação e escoamento, nesse caso. E se você tiver ali partículas, o que vai acontecer? Qual é o efeito dinâmico disso para os meus equipamentos, para a corrosão dos meus equipamentos, para o danos aos meus equipamentos e o que eu vou ter que fazer para evitar que isso aconteça. Então, o Gravel Pack, que é uma tela de contenção, ela visa evitar que esse problema ocorra. E aí você tem também a questão de interação com o meio ambiente, porque tanto a extração dos materiais na natureza, através de um processo de mineração, durabilidade dos materiais e assim por diante, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão ambiental. A gente tem que tomar cuidado com a questão ambiental, tanto na hora de pegar os materiais, quanto na hora de processar os materiais. E quando a gente tem um equipamento instalado, eles são materiais, eu tenho que cuidar. Então você tem lá um monte de satélite que foram colocados na órbita da Terra. O que vai fazer com esses satélites? Tem que ter um cuidado ambiental com isso. Aí um exemplo recente foi esse problema que a gente teve em Brumadinho, nessa barragem que estourou. Era uma produção de minérios, você teve a barragem não suportou o peso que ela tinha sobre ela, houve um estouro da barragem, quer dizer, o material que existia para resistir ao peso do líquido da barragem, ele não resistiu, teve um problema essencialmente de resistência dos materiais. Os materiais eram meios porosos, é muito comum as barragens elas serem formadas por meios porosos,
sedimentos que você instala, você faz uma terraplanagem para conter o fluido. É diferente de uma hidrelétrica, em que a barragem é uma barragem mais mecânica, com concreto, por exemplo, e você tem que ter esse estudo, esse conhecimento dos materiais e da resistência dos materiais para poder lidar com essas questões da dinâmica. A gente viu ali um fenômeno dinâmico, foi a queda da barragem, saiu provocando um dano ambiental gigantesco e matou várias pessoas, quer dizer, é um problema socioeconômico gigantesco provocado por falhas de engenharia. Foi essencialmente uma falha de engenharia que não levaram em conta, não fizeram os cálculos direito, de matemática, de física e de resistência dos materiais, e aquela barragem ela sofreu um dano que provocou, teve consequências terríveis para a nossa sociedade.